Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Hace mucho tiempo que no hago un directo aquí en Instagram. Bueno, Instagram y en cualquier otra plataforma. Hace mucho tiempo que no hago directos. Creo que la última vez foi na época de Bundle, em maio, por aí. Maio, junho. Que hice los directos y después ya no hice más. Buenas tardes, Ruchi, Cel. Bueno, hoy vamos a hacer un directo muy rapidito, ¿vale? No quiero tomar mucho tiempo de vosotras. Vamos a hablar rápidamente sobre el niño de 6 a 12 años y sobre el adulto, esta relación que hay, que a veces es un poco conflictuosa, dependiendo, ¿no?, de las circunstancias. Bueno, como ya somos más de 9.000 seguidores, hay mucha gente nueva aquí en nuestros momentos Montessori. Si es la primera vez que estás aquí asistindo una live conmigo, la primera cosa que tengo que decirte es que seas bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por seguir a nuestros momentos Montessori. Mi nombre es Alessandra, soy brasileña, vivo en Madrid hace casi 20 años, estoy casada com um espanhol. Tenho um niño que também nasceu aqui em Espanha, que se llama Isa, ele tem 12 anos. E hacemos Montessori em casa desde que ele tinha mais ou menos 2 anos. Isa nunca foi a uma escola Montessori, ele sempre estudou em uma escola tradicional, pero hacemos el after school, ¿no?, que é esse enriquecimento de Montessori em casa, mientras el niño vai na escola de enseñanza tradicional, vamos dizer assim, não? É parecido com o homeschooling. A diferença é que no homeschooling os niños não estão escolarizados, não? Eles não vão ao colégio. E no caso do after schooling, sí que os niños estão escolarizados. É só um enriquecimento, não? Uma relação que temos com nosso filho, para dar aquilo que está faltando do cole, não? E aquilo que nós observamos que no cole não há, então damos em casa com nosso filho. Olá, Renascendo Montessori, Mari Zeta Fernández, buenas tardes. E bueno, eu levo desde 2016 falando sobre Montessori 6 a 12 anos, que foi quando meu filho entrou no segundo plano, não? Meu filho, ele começou a dar sinais que estava entrando no segundo plano quando tinha 5 anos e meio, mais ou menos. E naquele momento não existia nenhuma informação sobre Montessori 6 a 12 anos em espanhol. Eu tive que fazer um trabalho autodidata. Por sorte, eu sei falar inglês, porque toda a informação que existia estava em inglês, com blogs de Estados Unidos, páginas web de Estados Unidos. E me formei muito com essa gente, não? Com as famílias homeschoolers Montessori de Estados Unidos a princípio. Depois me formei como assistente Montessori por la AMI em 2020, em plena pandemia por el coronavírus. Hice essa formação que foi muito bonita. E bueno, e foi bueno porque assim me deu mais informação, me deu mais embasamento de coisas que eu já lo sabia, não? Pero complementou com muito mais informação a respeito de lo que é essa etapa de Montessori 6 a 12 anos. Eu vivo em Madrid, em Espanha, não sei se he dicho ao princípio, se he dicho, perdão. E, bueno, de profissão, eu sou periodista, não sou educadora, não sou professora, não sou nem sequer guia Montessori, sou assistente Montessori, pero não sou guia. Eu sou periodista, eu trabalho de um periódico quando vivi em São Paulo. Aqui em Madrid eu hice alguns freelas como periodista. E bueno, e agora estou aqui em casa com minha família. E bueno, isso é autora de nossos momentos Montessori desde 2016. Desde 2016 compartilho sobre Montessori 6 a 12 e também sobre disciplina positiva, não? Então, existe todavia muita falta de informação a respeito de Montessori, não só em Espanha, eu creio que no mundo de uma forma geral, não, especialmente em los países onde não houve muito Montessori, não? Por exemplo, em Estados Unidos
O método Montessori está muito bem estabelecido. Há muitas escolas Montessori nos Estados Unidos, há escolas privadas, há escolas públicas. Já é algo que para eles já não lhes parece tão raro, mas em Espanha, todavia, há muita gente que não sabe que é o método Montessori. E creio que também em muitos países da Latinoamérica, não? Então, falta todavia muita informação. Muita gente pensa que Montessori é só para niños pequenos, e isso não é verdade. Maria Montessori ela estudou todas as etapas, bueno, praticamente todas. Ela estudou a etapa de 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18. Um pouquinho também ela comentou sobre a etapa de jovem adulto, não? De quando estamos na universidade, essa etapa de los 18 hasta los 20, 24, não? Não, 21. Bueno, mais ou menos por aí. Essa etapa que estamos na universidade, pero ele não teve tempo de estudar a etapa de mais adulto, mesmo depois dos 25 anos, e tampouco da etapa de ancianos, não? E que isso era algo que ela queria muito estudar. Ela tinha muito interesse por la mente de la terceira idade, pero la pobre já era muito maior, já estava muito cansada e ela sabia que ela não ia conseguir e efetivamente assim foi, não? Maria Montessori, se não me falha a memória, ela morreu com 80 ou 80 e poucos anos, não? Então, não teve tempo, pero sí que seus discípulos seguiram seu trabalho, graças a Mário, não? A Mário Montessori, seu filho, que seguiu transmitindo o trabalho de sua madre. Depois se foram formando outras pessoas e que foram transmitindo a mensagem de Maria Montessori. Todavia, há montessorianos de muitíssimo nível, de muitíssima qualidade, que são verdadeiras bibliotecas humanas, não? Que leram muitíssimo, que têm anos e anos de experiência e claro, fazer um curso com eles ou assistir a uma entrevista com eles é uma sorte porque tem muito que transmitir, não? Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Montessori no es solo para niños pequeños. En el caso de los niños mayores es aquilo que nosotros llamamos de la etapa del segundo plano de desarrollo y va de los 6 hasta los 12 años, ¿no? Há gente que pensa que existem poucos livros, que não existe muita informação, que é muito difícil. Por quê? Não? Porque existe tão pouca informação sobre a etapa de 6 a 12 anos. Haver livros há, e não são poucos. Incluso eu hice um Rios, que está em minha carpetita de Rios, que depois tu podes ver. Eu hice um pouco antes de ir a Brasil. É o último Rios que hice antes de viajar a Brasil, não? Que apareceu em minha cara assim. E ali eu hablo sobre os livros que existem sobre método Montessori na etapa de 6 a 12 anos. Há muitos livros, na verdade. O que passa é que há alguns que estão em inglês, que não estão traduzidos para espanhol. E não há muita informação porque Montessori, como é um método pedagógico, ele está muito em manos de lo que são os guias, as escolas. É um mundilho muito cerrado, não? Então, e como não há muita gente interessada em Montessori 6 a 12 anos em las redes sociais, não? A maioria das famílias o que querem aprender é sobre bebês ou é sobre niños de 2 anos, 3 anos. Então, a maioria das pessoas que transmitem Montessori vão falar de la etapa de bebê e la etapa de niño pequeno, não? Porque é o efeito padres novos, como eu digo, não? A gente acaba de ser padre, acaba de ser madre e está ansiosa por aprender sobre os niños em los primeiros anos, pero depois que passa esse fenômeno, não? Parece que chega um momento que tu já conheces a tu hijo ou a tu hija mais ou menos, então perdes o interesse por seguir aprendendo. Também é verdade que os niños, entram em primária, começam a ter deveres, começam a ter exames, começam a ter classe de balé, classe de futebol, classe de não sei o que, classe não sei das quantas, não? Então,
é mais difícil de seguir acompanhando e suele ser mais ou menos nesse momento que os padres se descuidam de Montessori, não? Então, há muita gente interessada em los primeiros anos por esse efeito padres novos, pero depois como se a coisa se tranquiliza, então acaba abandonando. E como acaba abandonando, pues então a gente não sigue transmitindo sobre Montessori, não? Se queda parado nessa etapa. E Montessori 6 a 12 acaba sendo para círculos muito pequenos, que tens que ir buscando e, não, e fazer um trabalho de pico e pala, como disse Marisa Moya. Tem que fazer um trabalho de pico e pala na internet para encontrar, não? Em língua espanhola, eu creio que sou a única pessoa que habla sobre Montessori 6 a 12. Houve uma época que Cristina Tebar falou um pouco, quando ela estava lançando o seu curso de Montessori 6 a 12, mas depois parou. Quem mais que habla de Montessori 6 a 12? Daimon Montessori, pero ele se queda mais na parte de materiais, na parte de más para guías mesmo. E eu creio que nadie mais. E eu, porque não se habla de Montessori, pero es que eu creio que porque não há um interesse. Não, eu pensava que havia muito mais interesse em Montessori 6 a 12 anos quando empecé com nossos momentos Montessori, quando empecé com meus cursos. E tive uma surpresa que foi que a gente não está tão interessada assim, ou então não sei onde está essa gente que sim se interessa porque não liga a mi canal, pero bueno, tudo vendrá, não? Então, como se tu estás aqui assistindo essa entrevista, é porque assistindo essa live, perdão, é sim porque tu estás interessada. Então, como é o ninho de 6 a 12 anos? Ele é um ninho completamente distinto do ninho de 3 a 6. Não temos que pensar em ninho de 6 a 12 como um ninho de 3 a 6 maior. Não, é completamente distinto. Ocorre uma transformação a nível cerebral no ninho, que empieza a ter um desenvolvimento muito forte do cérebro prefrontal, que é essa zona aqui correspondente à frente, e é a parte do cérebro que está responsável por o pensamento lógico, por controle de emoção, controle de impulsos, não? E da imaginação, tudo isso, toda essa zona do cérebro, e empieza a desenvolver-se de uma maneira muito rápida, e então o ninho se transforma, não? Da mesma maneira quando ele era bebecito, que ele se transformou em um outro indivíduo no momento que começou a andar, como também se transformou em um outro indivíduo quando começou a falar de uma maneira mais desenvolta, não? Com mais domínio e tal. Agora também ele se está transformando em um outro ser, não? O ninho ele vai passando por uma série de transformações ao longo da vida, não? E em lo que se refere a essa transformação de los 6 a 12, que é uma etapa muito cerebral, não? Então, logicamente, vas a notar um câmbio intelectual em el ninho, não? Se antes ele estava interessado em adquirir independência física, em adquirir, em poder mover-se, não? Sem ter o adulto em cima dele todo o tempo, não? Os niños pequenos, o que eles querem? Eles querem subir escaleras, eles querem tocar as coisas, querem lavar pratos, querem cocinar, querem arreglar a casa, querem, não? Quer vestir-se solo, quer peinar-se solo, e muitas vezes não lhe derramos porque pensamos que vai ensuciar, que vai romper, que se vai fazer dano, não? Pero a partir do momento que começamos a permitir, vamos a ver que o niño é muito mais capaz de lo que imaginávamos, né? E é que a princípio, nos 6 primeiros anos, o niño está formando esse indivíduo a nível físico. Pero depois desses 6 anos, ele começa a criar o indivíduo a nível intelectual. Então, é quando ele vai começar a perguntar coisas que tu não estavas esperando. Te vai perguntar, por exemplo, o que passa quando morimos, por que há pessoas que dormem na calle, o que ocorre quando o sol se põe, para onde vai o sol quando ele desaparece, por que o mar, quando tu lo ves na praia, o mar é azul, pero quando cogemos a água do mar em um cubo, a água é transparente.
Ou então, outras coisas que niño te pode perguntar. Hum, te vai perguntar também, a vezes, sobre orígenes de comidas, não? De onde ha venido esta comida, porque ela é assim, dessa maneira, porque se preparamos assim, porque é tão distinta das comidas que comemos nós outros, não? Vai começar a hacerte um montão de perguntas e a vezes são tantas que te vas a sentir abrumada, não? E a primeira coisa que tenho que dizer é que não tens necessidade de contestar a todas as perguntas, não tens que ser Alexa, eu sempre digo isso, não? Nós não somos a Alexa de nossos filhos. Podemos responder algumas perguntas, mas não tens que dar todos os detalhes. É bueno que não des todos os detalhes, porque assim ele pode pesquisar, pode investigar o que queres saber mais a respeito disso. Porque muitas vezes tu vas a contestar uma pergunta e aí te vai vir, pero por quê? E aí tu vas a dizer por quê. Aí te vai dizer, pero como assim? Vai querer que esmiuces esse tema. E não hace falta que tu esmiuces com ele. Tu lhe podes dar as ferramentas para que pueda buscar suas respostas solo. Não, podes ensinar-lhe a utilizar uma enciclopédia, a utilizar os livros. Não, pode também utilizar Google, aunque o ideal é usar primeiro os livros de papel, não, para poder aprender a ser uma pesquisa, o que é algo que hoje estamos perdendo. E a tendência é que vamos a perder mais por causa de ChatGPT. Não vamos a perder essa coisa que tínhamos antigamente de ir à biblioteca, correr os livros para fazer um trabalho sobre um determinado tema. E muita gente vai dizer, para que fazer isso se agora existem tantos dispositivos que nos respondem às perguntas muito melhor que se vamos a buscar os livros? Pero porque se tu sigues buscando as respostas nos livros, estás trabalhando tu mente, não? E vais a criar um pensamento crítico. Isso Alexa não te vai ensinar. Isso Siri não te vai ensinar. Isso ChatGPT não te vai ensinar. Não? Incluso é bueno que tu já tenhas um certo conhecimento, um certo pensamento crítico para utilizar essas ferramentas, porque assim vais a poder saber exatamente como fazer as perguntas e ver se a resposta é veraz, não? Se é uma resposta que tu puedes confiar de verdade. Não, porque senão vamos estar à mercê das máquinas e aí será muito complicado, não? E uma vez eu he visto uma entrevista com Elon Musk dizendo que ele não ensina idiomas a seus filhos porque é uma tonteria. Porque quando eles sejam maiores, nadie mais vai estar falando idiomas. Vai haver máquinas que vão traduzir as línguas instantaneamente. Não hace falta saber idiomas. E isso para mim é uma resposta muito pobre, não? Porque, claro, quando uma pessoa aprende um idioma, ele faz um cableado totalmente novo de seu cérebro, não? E quando tu estás falando vários idiomas à la vez, se tu vês como se chama? Não me acordo agora. Quando tu entras naquelas máquinas que tem nos hospitais, que entras tumbado e hace toda uma análise de tu corpo, tomografia, não? Que se chama tomografia computadorizada, que vai ressonância magnética, não? Se hace uma ressonância magnética do cérebro de uma pessoa que está falando 2 idiomas à la vez, vas a ver que várias partes do cérebro se vão incendendo, não? Em vários colores, porque estás trabalhando muito o cérebro, não? Então, se vai haver máquinas que vão traduzir idiomas instantaneamente, bueno, isso por um lado vai ser bueno, pero por outro lado vai ser uma pena, porque vamos a deixar de usar tanto nosso cérebro e é capaz, e não sabemos que consequências isso vai ter, não? Pero bueno, isso é outro tema. Lo que quero dizer é que tu não tens que dar todas as respostas a tu hijo, le podes ensinar a que ele busque suas próprias respostas, não? Isso por um lado. E outra coisa que vas a notar também é que ele vai ser-se um pouco mais rudo, não vai ser mais aquele ninho tão doce que era antes, vai estar discutindo mais, vai estar mais irascível, talvez,
te va a dar unas respuestas un poco desagradables, y va a estar sempre dizendo aquela famosa frase do isso não é justo, não? A partir de los 6 años, os niños eles começam a ter um sentido de justiça muito forte. E isso é algo natural, não? Como o cérebro ele está passando por essa transformação de pensamento lógico, é óbvio que ele se vai parar, observar as situações que estão ocorrendo delante dele e se vai questionar a respeito dessas situações. E se não é uma situação justa, é claro que ele vai dizer, pero ¿por que tem que ser assim? Não? Então, é nesse momento que o adulto de niño de 6 a 12 anos é mais necessário, em minha opinião. É necessário também em outras coisas, pero e nesse ponto, o adulto ele tem um papel muito importante, porque é quando vai ajudando a criar esse, como se diz, esse pensamento crítico, não? Tanto que se disse que a frase do período de 6 a 12 anos é ensina-me a pensar por mim mesmo, não? Mientras que nos niños de 3 a 6 é ensina-me a ser por mim mesmo, nos niños de 6 a 12 é ensina-me a pensar por mim mesmo, não? Nós temos que ajudá-los a criar esse pensamento crítico, que é algo muito difícil, não é fácil, porque temos que deixar de lado todos os nossos prejuízos, todas nossas ideias preconcebidas, não? Valores, a vezes também temos que deixar de lado, e é algo difícil, não? Não é todo o mundo que lo pode levar bem, pero é necessário, porque se nós começamos a transmitir muito o que são essas ideias preconcebidas que temos, pois não vamos estar ensinando a nosso filho a pensar por si mesmo. O que vamos estar fazendo é um lavado cerebral, e ele vai estar pensando como nós, porque queremos que ele pense dessa maneira, e isso não deixa de ser uma tirania do adulto, não? Da mesma maneira que antes nós não deixávamos o ninho abrir um grifo para lavar as mãos, porque vai mojar todo, não? Agora nós não vamos permitir que ele pense como ele queira pensar. Agora nós vamos a querer colocar nossas ideias em sua cabeça. Por isso que é algo tão complicado, porque quando somos madres e padres, acabamos metendo nossas ideias na cabeça de nosso filho, não? A vezes sem querer, não? A vezes por alguma atitude, por alguma coisa que decimos um dia e não nos damos conta, ou por a maneira que reaccionamos diante de certas situações. Tu não vais estar pendente, pero tu hijo sí, ele vai estar observando muito. O niño de 6 a 12 é muito observador. Muito observador, e tudo que ele vai captando, ele vai absorvendo para ir formando o que é sua ideia de ser maior, não? Ele quer entender o que é o mundo dos maiores, ele quer entender como nós nos relacionamos entre nós, como hablamos, como atuamos, quer entender, quer entrar aí. Então ele vai começar a pensar, bueno, pues não sei, por exemplo, se minha madre mentiu para sua amiga, dizendo que não queria ir a sua casa, se minha madre mente a sua melhor amiga, dizendo que não irá a sua casa, porque tem que sair, pero eu sei que isso é mentira, que minha madre não vai sair, não? Então, isso significa que podemos mentir a nossos amigos, que não passa nada. Não, porque minha madre lo ha hecho, não? Se gritamos com nossa pareja, com outra pessoa, o niño lo vai ver e vai também repetir. De pequenito também isso ocorria, não? Pero agora sigue ocorrendo, e quizás de uma maneira incluso mais forte. Esse jogo das células espejo, não? Que os niños estão vendo, registram e fazem o mesmo. Um momento.
ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, parece que no. No hay preguntas. Entonces, isso que temos que tomar cuidado quando somos madres, padres, abuelos, quando temos um ninho de 6 a 12 anos em nossa vida. Temos que estar muito atentos com a maneira que hablamos, com o que decimos, com a maneira com que atuamos, porque tudo isso eles vão estar vendo, vão estar pendentes e vão a querer a ser igual, não? Se tu conheces algum ninho de 7 anos, assim mais ou menos, observa-lhe e vê como ele atua, como se ríe, em que situações se ríe, que é que lhe parece gracioso, como é a maneira de reír, como é a maneira de mirar, porque vas a ver muitas vezes seu padre e sua madre em seus olhos, em sua risa, em la maneira, em lo que lhe parece gracioso, vas a encontrar, não? E é que é agora é o momento mais crucial em que eles mais nos imitam. Se antes eles nos imitavam de uma maneira com atitudes, não? Com movimentos, de uma maneira física, agora eles nos vão imitar de uma maneira intelectual, com o que decimos, com o que hacemos a nível de relações. Então, por isso que é tão importante tomar cuidado, não? Porque isso ele vai a levar. E, bueno, e já está. E se de repente está sendo de uma maneira mal, pois não podemos fazer nada. Eles, não, claro que se pode fazer, se pode cambiar. Pero claro, vas a ter que poner um esforço para isso, não? Vas a ter que ensiná-lo que isso não é assim, que isso não se habla dessa maneira, que não é... Então, por isso que é tão importante essa responsabilidade que temos, que estamos formando nos ninhos, não? E de 6 a 12. E há que tomar também muito cuidado quando decimos que temos um ninho que é um perezoso, ou que é que não para quieto, ou então que não lhe gusta estudar, que não se interessa por nada. Há que tomar muito cuidado com a maneira que hablamos de eles, não? Aunque eles não estão delante de nós, pero há que tomar cuidado porque as etiquetas se pegam e uma vez que elas se pegam não saem mais, não? Então, se tens um ninho que é perezoso, tens que perguntar-te por quê. Por que ele é perezoso? Será que de verdade ele é perezoso? Ou será que não eres tu que não lhe dás a oportunidade de ser autônomo? Será que ele é perezoso porque não estuda, porque não lê? Ou será que não tem livros interessantes, não tem liberdade para ler o que ele quer ler? Ou será que é porque não tem exemplo em casa de leitura? Ou será que a única maneira que tem de entretener-se é com pantalhas, não? Que isso é algo que está pois muito normalizado, eu diria, em nossa sociedade, não? Mi hijo yo intenté dejarlo jugar a los videogames lo más tarde posible y ele foi jugar quando tinha 9 anos, pero conozco niños de 6 anos que já estão jogando a los videogames e são videogames que meu hijo não jogava quando tinha 9 anos, não? São videogames que meu hijo foi começar a jogar quando já tinha quase 12, não? E estão começando cada vez antes a jogar. E os pais não se preocupam com isso, que a única coisa que eles querem é que o niño não lhes dê a tabarra, não? Que, por favor, que se quer jogar o Fortnite, pues que juegue o Fortnite, me deixe em paz, porque eu estou cansada e a única coisa que quero é estar delante da tele, hipnotizada por esse programa de merda, porque não quero, não, estar comigo. O que quero é hipnotizar-me, não, anestesiar-me.
E isso é uma coisa muito comum, cada vez está sendo mais forte. Não é só em Espanha que passa, é visto em muitos outros lugares passar, em muitas outras famílias. E isso é triste, porque depois, quando o niño está cada vez mais metido en los videojuegos, aí depois não te vengas a quejar que tu niño nunca sale dos videojuegos, é porque tu não has estado com ele. E a única coisa que ele tem para entretener-se, para relacionar-se com seus amigos, que são niños que também seus padres também estão anestesiados, é a consola, não? E a ver, eu não tenho nada contra as consolas, meu hijo também usa consolas, pero como he dicho, tentei deixar por mais tarde possível, não? E só lo deixei porque estávamos em pandemia, eu tinha que trabalhar, meu marido também, meu hijo estava solo em casa, não tinha seus amigos, porque ele só tinha amigos no colégio e claro, não podíamos sair de casa. Então ele me venia e me dizia: mamá, juega comigo, mamá, juega comigo. E eu dizia: não posso jogar contigo, eu tenho que trabalhar. Então eu tive que entregar a tablet para ele e rezar que não lhe passara nada, porque não tinha outra solução. E claro, o que passou com a pandemia é que foi pão para hoje, hambre para amanhã, porque agora los niños ya no salen más. Y en el caso del mío, que está entrando en la adolescencia, es normal que él no va a querer salir porque es donde están sus amigos. Y si en la etapa de 6 a 12 años los amigos son muy importantes, en la etapa de la adolescencia son muchísimo más importantes, ¿no? Y hoy en día existe ese fenómeno que los niños ya no salen más de los juegos online. No salen más. Nos pasó en vacaciones de ir a la piscina con un amigo suyo. Estaban los dos de bañador, uno del lado del otro, y jugando a Fortnite en el móvil. No querían nadar, no querían hablar, no querían jugar a uno. No, a única coisa que eles queriam era jogar a Fortnite. Um ao lado do outro com dispositivo. E isso, aquilo me pareceu muito chocante, pero essa maneira que eles se estão relacionando agora. E todavia teremos que aprender a conhecer e tentar ligar a eles de outra forma, não? Eu todavia estou tentando encontrar vias de escape, não? Algumas coisas que hice foi conhecer os youtubers que a ele gusta, conhecer os jogos que a ele gusta, estar a seu lado, assistir com ele para tentar entender que mundo era esse que tanto lhe atraía. Isso ajuda muito. E também lhe amar o niño para o mundo real, não? Tu tens que lhe amá-lo e dizer: mira, estamos aqui, vamos fazer tal coisa, vamos ao cine, vamos à casa de los abuelos, vamos ao museu. Também tens que lhe amar para o mundo real, niño. Se tu não lhe amas a niño ao mundo real, ele não irá, não? Então, essa coisa de estar anestesiado delante da tele, temos que nos perguntar a nós mesmos por que isso é mais importante do que estar com nossos filhos. Porque em um determinado momento eu posso entender que estamos muito cansados e tal, mas é que sempre, não? Então, aí temos que entender o que é que está passando. Porque a etapa de 0 a 6 anos, o adulto é muito importante para mim, muito importante. Pero na etapa de 6 a 12, eu creio que é todavia mais importante. Justamente porque ele está criando essa mente racionadora. Então, é a hora que temos que estar mais com eles, hablar com eles, acompanhar, tentar conhecer seu mundo, tentar descobrir como ligar hasta eles. Por que isso é tão importante? O segundo plano passa em um please-plus. Não? Tu me vas a dizer: pero são 6 anos. E falando assim, 6 anos parece que é muito tempo. Eu também pensava. Pero não lo é. 6 anos passa assim, muito rápido. Pero muito rápido.
Quando tu te das cuenta, tu hijo já está empezando secundário. E tu vas a dizer, madre mía, não hice nada. Passaram-se 6 anos e não me deu tempo de fazer nem a metade do que eu queria haver hecho. Não? E a etapa seguinte é a adolescência, que é uma etapa muito complicada por si mesma, não? E é tão crucial no desenvolvimento de um ser humano, a adolescência. Se o niño tem umas boas bases na etapa de 6 a 12, ele vai chegar à adolescência bem, não? E não vai sofrer tanto, não vai encontrar tanta dificuldade, vai encontrar algumas dificuldades, mas não vai ser tanto como o niño que não las trabalhou em sua etapa de 6 a 12 anos. Disso podeis estar seguras. É momento de sembrar, é a hora. Depois vai ser muito tarde. Depois vai estar ali buscando as Instagramers especializadas em adolescência e vai estar dizendo, já não sei o que passa com meu hijo, não sei o que passa com minha hija, que não habla comigo, que não sei o que. Que eu quando passo em las contas Instagram de Sara Desirê Ruiz ou de Diana, não? De adolescência em positivo, de minhas companheiras que falam sobre adolescência, quando eu vou lendo os mensagens que eles deixam as famílias para eles, eu me digo assim, madre, como se nota que não trabalharam na etapa de 6 a 12. Muitíssimos casos, mas a maioria dessas pessoas que pedem ajuda quando os niños chegaram à adolescência e não sabem mais o que fazer, foi porque não trabalharam antes. Então, agora é o momento de sembrar, é o momento de preparar-se, é o momento de conhecer a nosso filho, de estar com ele, de transmitir, porque depois vai ser muito complicado, muito complicado. Vale? Então, esta é a reflexão que quero deixar para vosotras. E bueno, eu estou preparando um curso sobre Montessori 6 a 12 anos, que vai ser distinto do curso que já tenho na academia online. Eu tenho uma academia online na plataforma de Podia, que tem 5 cursos. Um deles se chama Niño de 6 a 12 segundo Maria Montessori, onde eu hablo um pouco pues, sobre o que são as características do niño de 6 a 12, as necessidades, a educação cósmica, a imaginação, esse senso de justiça, não? Como que o adulto do niño de 6 a 12 anos deve de ser, pero é um curso mais, como vou dizer assim, não é tão profundo como o curso que estou preparando agora. De agora estou preparando um curso que vai ser mais profundo, que vai ser mais detalhado, que vai ter mais informação. Incluso eu diria que é um curso mais dirigido para professores de primária, não? Porque é impossível não falar de niño de 6 a 12 anos e não falar da escola, não? Porque eles estão nesse momento de grande curiosidade, que querem aprender sobre tudo. Então, não de aquisição da cultura. Então, é inevitável não falar de conhecimentos acadêmicos quando falamos de niño de 6 a 12 anos. Então, nesse curso, você vai falar um pouco também sobre esses conhecimentos acadêmicos. Vai ser um curso muito bom para professores, mas também vai ser um curso interessante para madres, padres, abuelos, madrinas, padrinos, tios, de niños de 6 a 12 anos que querem aprofundar-se em Montessori e em etapa de segundo plano, porque há muitas coisas mais para falar, não? Se entramos em mais em detalhe, mas por dentro, não? Existe mais coisas para falar. E bueno, se tu eres uma pessoa que já sabe algo sobre Montessori 6 a 12 e queres aprofundar, queres saber mais, queres entrar em mais nos detalhes, não? Entender melhor o que é essa mente racionadora, entender melhor como que ocorre o processo da imaginação, não? Por que é tão importante trabalhar a imaginação de los niños de 6 a 12 anos? A imaginação não é só fazer um dibujo bonito, a imaginação é muito mais.
A imaginação é o que nos hace ser seres humanos. E nenhuma coisa que tu tenhas em tu casa foi criada antes de passar por la imaginação de uma pessoa. Tudo o que temos, este móvel, esta estanteria aqui detrás, esses livros, tudo isso que tenho detrás de mim, antes de ser essas coisas, elas foram na imaginação, elas existiam na imaginação de uma pessoa. Por isso que a imaginação é algo tão importante que devemos trabalhar. ChatGPT todavía não tem imaginação. A lo mejor um dia vai ter. Bueno, eu sei que o ChatGPT pode criar poesia e um montão de histórias aí, pero bueno. A imaginação é algo que é do ser humano, não? Que é intrínseco ao ser humano. Então, temos que entender de onde vem, como podemos trabalhar, como podemos usufruir, como podemos fazê-la ser forte, ser algo que vai acompanhar a nosso filho para sempre, não? Todas essas coisas eu não he trabalhado em meu primeiro curso, então agora estou preparando um curso que vai ser mais detalhado, em que sim, vamos falar disso e de outras coisas mais. Vai ser uma proposta completamente distinta. Vou estar com vocês desde o primeiro momento até o último. Não vai ser um curso completamente distinto do que existe agora na plataforma. Então, se a ti te gusta Montessori, se te gusta el segundo plano, pues sígame aqui em Nossos Momentos Montessori, aqui no Instagram, e esteja muito atenta. Se estás em meu grupo de Telegram, de WhatsApp, ou se recebes lá newsletter, esteja atenta, porque vai ligar a informação a qualquer momento. Eu todavia não sei exatamente quando, mas no mais rápido possível vai ligar as informações a respeito desse curso, quando vai ser, como vai funcionar, preços, duração, etc. Por agora não tenho nada para dizer, pero mais adelante lo vou a divulgar, de acordo? Então, se tu não queres perder, sígame. Vale, muchísimas gracias, espero que tenhas uma feliz tarde, um abraço para vuestros niños, vuestras niñas, e hasta la próxima.